todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre todos vocês, meus queridos irmãos. Nós damos início ao nosso culto em nome do Pai, do Espírito e do Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero convidar você a curvar a cabeça em oração, entrando na presença de Deus, pedindo que o Senhor venha falar ao seu coração. O salmista diz: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor meu e Deus meu. E nós nos acolhemos à casa do Senhor para buscar a sua face, para render graças, para bendizer-lhe o nome. Nós entramos na sua presença para servi-lo e saímos para adorá-lo. Esse é o lugar certo para estarmos começando a semana na presença de Deus. Existe um lugar longe do mundo mau, no qual Jesus vem me falar. E nesse jardim em flor eu sinto seu amor por mim e finda o meu temor. Seu livro tenho à mão, que traz ao coração a paz, paz que em mim não há. E nesse meu jardim encontro a força, enfim, do amor que meu Jesus me dá. Seu livro tenho à mão, que traz ao coração a paz, paz que em mim não há. E nesse meu jardim encontro a força, enfim, do amor que meu Jesus me dá. Do amor que meu Jesus me dá. Do amor que meu Jesus me dá. Convido a todos a ficarem em pé. Vamos abrir a palavra de Deus na profecia de Isaías, capítulo 53. Isaías 53.
Nós vamos ler a partir do verso 4, profecia de Isaías, capítulo 53, o verso 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Verso 10. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der Ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Agora leia comigo o verso 11 do capítulo 53. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Vamos ler juntos o verso 10. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos orar? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, damos-te graças pela bênção do dia que nos deste, o dia que passou, pelo sol que brilha sobre a nossa cidade. Damos-te graças, ó Pai, pelo teu amor por nós, pela renovação da tua misericórdia para conosco. Te damos graças, ó Pai, pelo tempo que tivemos hoje pela manhã, com a tua palavra, pelo descanso, mas pelo privilégio de entrarmos na tua casa de oração para todos os povos. Nós oramos agradecidos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para bendizer o teu nome e servir ao Senhor. Nós reconhecemos que somos pecadores e nada merecemos de ti. Nós temos transgredido a tua lei, temos deixado de te amar sobre todas as coisas. Muitas vezes pecamos por omissão, transgredimos os teus mandamentos, não levamos cativos a Cristo os nossos pensamentos, nossas motivações são erradas. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados. Ó Jesus, que o sangue precioso de Cristo purifique o meu coração e de meus irmãos, que a tua igreja seja completamente santificada, purificada de todos os nossos maus caminhos, e que tenhamos a alegria do Espírito Santo para te adorar. Ó Jesus, pedimos que abençoes todos os atos deste culto, os cânticos, as orações, as ofertas, a ministração da palavra, o tempo de comunhão. Ó Jesus, abençoa cada família aqui, as que estão em casa, que gostariam de vir, mas não puderam. Visita poderosamente a tua igreja nesta noite. Fala ao nosso coração, mostra-nos a tua glória. Nós te agradecemos por estares conosco. Abençoe os enfermos, que precisam tanto de tua graça e misericórdia. Alivia-lhes o sofrimento e a dor, renova-lhes as esperanças, e que nesta noite eles se sintam acalentados e confortados pela presença doce do Espírito Santo em nosso meio,
e junto com eles também. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus, a quem amamos, servimos e adoramos. Amém. Pode sentar-se, a equipe de louvor vai se preparando aqui para dirigir uns cânticos. Nós vamos dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos e amigos que nos visitam nessa noite. Aos poucos, nós estamos retomando aqui as nossas atividades. Esta semana nós tivemos o nosso terceiro encontro semanal, na quinta-feira às 7h30, temos um tempo de oração juntos, temos um tempo de estudo da palavra, um tempo de comunhão. Planeje-se para estar com a gente na quinta-feira. Hoje pela manhã nós começamos uma nova série da Escola Bíblica Dominical, a série Merece a Bíblia a Sua Confiança. E nós hoje começamos a trabalhar a reforma do século XVI, que é onde nós temos sola Escritura, somente a Escritura, o contexto histórico daquele momento, como que Deus moveu para que a Bíblia chegasse aos estudiosos e promovesse uma revolução naquela ocasião. Vimos hoje que a Bíblia tem uma composição extraordinária, diferente de qualquer outro livro do mundo, como são os seus escritores, como que eles trouxeram essa Bíblia para a gente. No próximo domingo nós vamos estudar a questão da autenticidade dos documentos que formam a Escritura. Você não pode perder esse tempo de estudo com a palavra. E a partir do próximo domingo, além da sala das crianças, nós também vamos recomeçar o trabalho com os adolescentes. Nós tínhamos hoje um grupinho aqui de garotos e garotas, e nós queremos valorizar a vinda deles aqui. Então o Conselho nomeou o Okelci Júnior como líder do Ministério de Adolescentes, e isso implica em ele ser responsável pela área do estudo bíblico da escola dominical, a área da célula e também a programação da juventude, quando isso for possível. Então, a partir do próximo domingo, nós já teremos a classe de estudo bíblico dos adolescentes, sob responsabilidade do Okelci Júnior. Eu estou muito feliz com vocês aqui. Eu tenho certeza que nessa noite Deus vai falar ao seu coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra na nossa vida. Se você abrir o seu coração, Deus vai falar com você e vai transformar a sua vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Olha, irmãos, nós tivemos um probleminha aqui com o nosso projetor. Nós tentamos fazer um ajuste, e ele não ficou exatamente como a gente queria. Então hoje, excepcionalmente, vocês vão ver essa letra projetada aqui, não ali onde ela normalmente fica. Mas eu espero que dê para vocês acompanharem, tá bom? Vamos louvar ao Senhor. Ocimar. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis,
Os sinais da sua vinda nós se mostram cada vez. Vem cedo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já estou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis quem toca enchente, sobre as nuvens descerá. As nações, os reis da terra, o poder governará. E em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz há de encarar. E os reminiscentes em cultura de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Aleluia. Amém. Só um pouquinho, irmãos. Ô Jean, tira a bateria aqui da mim que está ensurdecedor aqui, não estou ouvindo nada, fazendo favor. Amém. Feche os teus olhos, você está na presença do Senhor. É noite de nós darmos a Ele a honra, a glória. É noite de nós nos rendermos ao Senhor nessa noite. É noite de nós nos prostrarmos diante dEle e deixar Ele tocar o nosso coração e as nossas vidas. Aleluia.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Mais uma vez só as vozes. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. Pode assentar-se, meu irmão e irmã. Irmãos, eu queria, antes de nós passarmos a consagração dos nossos dízimos e ofertas, agradecer a Deus pela provisão que Ele nos deu no mês de janeiro. Como vocês sabem, nós tivemos um final de ano muito difícil para a nossa igreja, na questão da nossa arrecadação. Nós entendemos que esse é um momento
é um momento difícil para todos nós, né? Difícil para o comerciante, difícil para o industriário, difícil para o que tem sua profissão, advogado, enfim, quem trabalha mesmo com serviço, na área de serviço. E nós começamos o ano com uma certa apreensão de como nós teríamos assim no mês de janeiro, porque tínhamos compromissos bastante importantes que precisam ser saudados. Mas vejam como Deus é bom. Nós fechamos o nosso mês de janeiro com pouco mais de R$20 mil de contribuição. Com isso, nós conseguimos saldar todos os nossos compromissos. Ainda temos alguma coisa importante, mas conseguimos saldar todas as nossas contas em janeiro, e ficamos com uma sobra para algumas coisas que nós precisávamos. Então eu queria dar esse testemunho, em primeiro lugar, agradecendo a Deus, né, por Ele ter nos abençoado e abençoado a cada um de nós, né, e feliz pelo fato de que os membros da Igreja Presbiteriana Independente de Pirapozinho honraram os seus compromissos, de tal maneira que nós pudéssemos também, como comunidade, honrar as nossas necessidades. Nós temos muita coisa para fazer ainda, né? E vamos, com toda a prudência e confiança em Deus, fazer aquilo que precisa ser feito. Nos últimos dias, um grupo de irmãos se uniu aqui comigo, e nas últimas 2 semanas nós temos trabalhado aqui no nosso templo. Quero de púlpito agradecer a umas irmãs que têm se dedicado, a irmã Cida, a irmã Jane, a irmã Célia, a irmã Selma, diáconos, José, que trabalhou muito esses dias para nós aqui, o Urley, enfim, tem um grupo, né, e veio para cá semana limpar a nossa igreja, as salas lá de cima, o berçário, as salas aqui atrás. Fizemos uma faxina, tanto de coisa quebrada que estava guardado aqui, nós mandamos tudo embora, descartamos da forma correta e limpamos a casa de Deus de tudo que não prestava, tudo que estava velho, quebrado, nós limpamos, e as salas estão arrumadinhas, prontas para receber as nossas crianças, os nossos adolescentes, enfim, todos os nossos ministérios. E eu estou dizendo isso porque eu sou grato a Deus por esses irmãos que têm amado a casa de Deus. Eu costumo dizer que a casa de Deus tem que ser a casa mais bonita da cidade, mais bonita do que a minha e mais limpa do que a minha, porque é a casa do nosso Deus. É aqui que Deus cura o nosso coração, que Deus fortalece a nossa fé, é que Deus levanta o nosso ânimo. Então nós temos que amar a casa do Senhor, e é um testemunho, né? Porque é aqui que muitas pessoas vão conhecer Jesus como Salvador. Nós vamos então nesse momento consagrar a Deus os nossos dízimos e ofertas, nós vamos louvar a Deus com esses dízimos, e eu quero mais uma vez dizer, Deus é rico, irmãos, Ele não precisa do nosso dinheiro. Nós é que precisamos dar, e por uma razão muito simples, irmãos. Se nós retivermos aquilo que não é nosso, nós nos tornamos avarentos, e a avareza destrói a vida do crente. Eu me lembro de um tesoureiro de uma igreja, deu testemunho, uma situação difícil que eles estavam vivendo, mas eles tinham uma contribuição para fazer. E ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele dizia assim: pastor, a lei é a seguinte: se nós não dermos, vai faltar. Eu nunca esqueci disso. Se não der, vai faltar. Porque quando a gente dá, Deus supre, Deus enche a sementeira. Então, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber.
Vamos ficar de pé e vamos orar. E logo em seguida o nosso grupo vai cantar uma canção e nós vamos, enquanto eles estão tocando, vamos cantar juntos e vamos vir ao altar do Senhor para consagrar essa oferta. Osimar, você pode abençoar essas famílias que vão aqui, por favor? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pelo prazer de nós estarmos na tua casa nessa noite e juntos, Senhor, ofertarmos ao Senhor, devolver aquilo que é teu, Senhor, devolver aquilo que pertence ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor derrame graças, Senhor, sem medida sobre aqueles que vão estar trazendo o seu dízimo, a sua oferta, depositando no gasofilácio, Senhor. Nós consagramos tudo isso, Senhor, ao Senhor e queremos usar tudo isso, Senhor, que vai entrar para o teu reino, para a tua glória. Abençoa, Senhor, que não falte nada na casa de ninguém, de nenhum irmão, nenhuma família, e que a prosperidade do Senhor seja visível, Senhor, nas nossas vidas. Nos abençoe, nos guarde, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Obrigado, Pai, por esse momento precioso. E peço que aceites a nossa oferta, a nossa gratidão por tudo que és para nós e tudo que fazes por nós. Eu abençoo aquelas famílias que gostariam de participar desse momento, mas não puderam hoje. Que tu os ajudes, para que em breve tenham a alegria de ofertar ao Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmão. Nós vamos dar início à celebração da ceia do Senhor.
Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Verso 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos nos preparar para este momento de ceia, entoando o cântico Vera Páscoa. Ó Jesus, ó Vera Páscoa, suspirada dos antigos, ó Cordeiro eterno e meigo, digna-te assistir aqui. Bom Jesus, ó pão divino, pela fé te apropriamos, és nas almas o alimento que sustenta o nosso amor. Bom Jesus, ó vinho puro, de perene bem a fonte, faze que nossa alma viva para ti, de ti em ti. Convido o conselho da igreja, os presbíteros, para tomarem assento, tomarem a frente para ministrarmos a ceia do Senhor. Mais uma vez, Deus nos dá o privilégio e a honra de virmos à sua mesa. Estão convidados a
participarem deste momento todos aqueles que confessaram a Jesus como Senhor, professaram publicamente esta fé e estão em plena comunhão com a sua igreja, e também os nossos filhos e filhas que foram batizados. Eles são membros da igreja e eles têm direito a essa participação. Eles não têm o entendimento completo de tudo que acontece aqui, mas eles vão aprendendo à medida que vão crescendo. O que nós temos aqui é uma pessoa representada, é Jesus que é representado aqui, da maneira como ele escolheu, como ele quis ser representado. O pão, que representa o seu corpo, que foi partido por amor de nós lá na cruz do Calvário. Também ele é representado pelo vinho, a qual ele associou ao seu sangue, que foi derramado na cruz pelos nossos pecados. Jesus era uma pessoa simples, e ele queria ser lembrado da forma mais simples possível. Se Jesus viesse nos nossos dias, provavelmente ele usaria uma coisa bem simples, uma média com pão com manteiga. Mas como ele estava lá, ele escolheu a comida mais simples da época, que era pão e vinho. Nós somos convidados a vir, mas o apóstolo Paulo recomenda que nós façamos um exame de nós mesmos. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Neste momento, Satanás, o nosso adversário, ele está trabalhando no nosso coração agora. E ele vai dizer a você: você não é digno. Você não é digna. Você se lembra daquele pecado? Você se lembra daquele dia? E ele fará de tudo para impedir que você venha à mesa do Senhor. Confessemos os nossos pecados, pois se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele não pode nos impedir, porque o nosso pecado não é maior do que a eficácia do sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Sendo assim, convido a todos a curvarem a cabeça em oração e confessemos a Deus os nossos pecados. Peça para o Espírito Santo falar a você. Peça para Ele lembrar o que entristeceu o coração do Senhor. E peça perdão. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Por favor, uma oração de confissão. Obrigado, Deus, por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado por esse momento que nós dedicamos a Deus a prestar um culto a Ti, do qual somos devedores. Nesse momento estamos diante da mesa, nós confessamos a Deus que somos imperfeitos, pecadores, e que carecemos, a Deus, da misericórdia Tua, que carecemos, a Deus, da Tua companhia, que carecemos, ó Pai, que Tu olhe para nós,
e nos perdoe de tudo aquilo que temos entristecido, ó Deus, a Ti. E faça com que, ó Deus, a cada dia, a cada instante, nós possamos caminharmos firmes, sabendo que temos um Deus que caminha conosco, mesmo, ó Deus, sendo, ó Pai, pecadores que somos. Fica com a igreja, com cada um, ó Deus, que vai participar, ó Deus, desse momento da comunhão, abençoando a sua vida, seu coração. É em nome de Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Pediria ajuda do presbítero Ademir e Ocimar. Presbítero Ocimar, eu vou pedir para que vocês venham nos ajudar aqui na distribuição dos elementos. Vamos orar mais uma vez, consagrando o pão e o vinho. Curve a cabeça, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós separamos do uso comum para serem símbolos do corpo e do sangue de Jesus, o pão e o vinho sobre esta mesa. Agora, nós te pedimos que o Espírito Santo nos dê a fé para nos apropriarmos de Ti mesmo, da verdadeira vida que é Jesus, e que sejamos transformados, que a vida de Cristo penetre na nossa vida, e que esta bênção tome todo o nosso ser. Ministra-nos a verdadeira vida, que é Cristo, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vamos proceder da seguinte forma. Aqueles irmãos que vão tomar do pão e do vinho para nos ajudar na distribuição, por favor, fiquem em pé. E ao receber, se você está com o seu filho, a sua filha, e eles vão participar deste momento, você também deve pegar o pão e o vinho para eles. Então, nós vamos dar início. Então, os irmãos que vão receber os elementos, fiquem em pé. Vocês vão receber o pão e o vinho, mas não devem comer enquanto todos forem servidos. Então, nós vamos comer juntos. Se você já pegou o seu pão, pode sentar-se, por favor. Pode pegar.
Isto é o meu corpo, disse Jesus, que é partido por amor de vós. Jesus entregou o seu corpo. Ele foi realmente partido, embora nenhum dos seus ossos tenha sido quebrado. Mas ele deu-se a si mesmo por cada um de nós. E depois de ter o seu corpo partido, ele nos incluiu nele mesmo, ele nos adotou e agora nós somos o seu corpo. Então, com gratidão no nosso coração, comamos o pão que representa o corpo de Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Interessante que a única coisa que há de semelhante entre o vinho e o sangue é a cor. Mas as semelhanças terminam aí, porque o vinho está para a festa. Mas Jesus teve o seu sangue derramado depois de muito sofrimento. Mas ele disse: nunca mais eu vou beber do fruto da videira, até beber novo com vocês no reino de meu Pai. Que saudade do tempo, do dia em que Jesus tomará conosco esse vinho e estaremos com Ele para todo sempre. Bebamos com alegria e gratidão o vinho. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Obrigado, Pai, por estares conosco aqui. Nós dependemos de Ti para tudo, sem Ti nada podemos fazer. Então, eu oro para que o Senhor santifique a igreja, o Teu povo, a Tua família, Teus filhos e filhas. Promove em nós uma renovação do nosso amor para contigo. Promove em nós uma dedicação. Queremos mais de Cristo, mais da pureza de Cristo, mais da paciência de Cristo, mais da sabedoria de Cristo, da submissão de Cristo, da humildade de Cristo, da beleza de Cristo. Que Cristo
seja refletido em nossas vidas, de tal maneira que o mundo veja Jesus em nós, em nossas palavras, em nossas atitudes, nosso compromisso, que possamos dizer como Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ó Deus, abençoa nossos filhos e filhas, são príncipes e princesas da aliança, meninos e meninas do pacto. Eles foram consagrados ao Senhor, e nós cremos que o Senhor os alcançará e não deixará que nenhum deles se perca, mas que todos venham a Cristo e consagrem suas vidas e creiam nele e sejam salvos. Agora, Pai, continua conosco, fala ao nosso coração através da Tua palavra, visita a Tua igreja nesta noite. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Peço que me ajudes a entregar a mensagem e meus irmãos a recebê-la. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero lhes falar hoje sobre o Cristo da tempestade. Sabe, existem textos na Bíblia que são frequentemente usados pelos pregadores. Eu tenho certeza que esse é um deles. Quantas mensagens você já ouviu dessa travessia de Jesus? E eu tenho certeza que você já ouviu alguém pregar nesse texto e dizer que as tempestades na vida são inevitáveis. E elas são mesmo, por 3 razões. A primeira é que as tormentas são uma promessa de Deus. Deus prometeu que nós iríamos passar por elas. Em João capítulo 16, ele diz: no mundo passais por aflição. Por aflições, na verdade, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, se não houvesse nenhuma razão pela qual eu e você passássemos por aflições na vida pessoal, familiar, na profissão, existe uma, é que Deus prometeu que elas viriam, por isso elas são inevitáveis. Mas tem um lado bom, é que as tempestades não duram para sempre.
No livro de Salmo, no capítulo 30, o salmista diz: não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Mas há uma segunda razão pela qual as tempestades são inevitáveis. É porque a vida não é justa. Isso é um fato. A injustiça faz parte da nossa história desde o momento que os nossos pais pecaram no jardim do Éden. Olha, todo dia você abre o jornal e você vê notícia de gente inocente sendo atingida por um violento. As crianças são vítimas de balas perdidas, mulheres são violentadas e assassinadas, idosos são espancados e mortos. Então, assim como o sol e a chuva abençoam os bons e os maus, a violência e a perplexidade vêm sobre justos e ímpios. A diferença é que Deus provê misericórdia para o justo. Essa é a diferença. No Salmo 106 está escrito: olhou-os contudo quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor, lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Mas há uma terceira razão, irmãos. É que muita adversidade e perseguição vem do fato de você ser um discípulo de Jesus Cristo. Os filhos de Deus são odiados pelo mundo. Jesus já tinha prometido isso também. Em João capítulo 15 ele disse: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. E tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome. Então só o fato de você ser de Jesus já implica que as tempestades serão inevitáveis. Eu li esse testemunho na página do era um pouquinho só que eu esqueci o nome da missão, mas já vai vir aqui na minha cabeça. Portas Abertas, obrigado. Portas Abertas. Eu li esse testemunho. A Ana e o marido dela moravam numa pequena vila da Nigéria, quando aquela cidade onde eles moravam foi invadida pelo Boko Haram. E quando a Ana e o marido souberam da invasão, eles voltaram rapidamente para casa na tentativa de procurar os filhos que haviam sumido. E pegaram o carro e saíram atrás dos seus filhos. Só que no meio do caminho, eles foram parados por uma blitz do Boko Haram. E aí, os terroristas os fizeram descer do carro. E levaram o marido da Ana para trás do carro e perguntaram para ele: quem é você? Você é muçulmano ou você é um infiel? E o marido de Ana respondeu: eu não sou nenhum dos dois, eu sou um cristão. Imediatamente, eles o mataram com um tiro na cabeça. O corpo caiu, aí eles pegaram a Ana e levaram para o mesmo lugar e perguntaram: você é muçulmana ou é infiel? Ela disse, aliás, ela ia falar a mesma coisa do marido: não sou nenhum nem outro, eu sou cristã. E ela já deu a resposta e fechou os olhos, porque ela imaginava já levar um tiro na cabeça. Mas nesse momento, alguém que ela nunca viu antes, gritou e dizendo assim: pare, não mate essa mulher. E por incrível que pareça, eles deixaram a Ana sair. Ela voltou para casa e encontrou os filhos na companhia da irmã, que tinha tirado os garotos antes que eles chegassem. Algum tempo depois, essa mulher veio ao Brasil, trazido pela Portas Abertas, e numa das igrejas ela deu esse testemunho, e ela disse as seguintes palavras: Deus, eu te agradeço por ter me escolhido, eu não sou digna de ser perseguida pelo teu nome, mas ter testemunhado de ti tem me dado muita alegria. Obrigado, Jesus, pois é o Senhor quem tem me mantido fiel. Essa é a Ana. Então, a boa notícia é que Deus sustenta o justo na sua tribulação.
Em Jó capítulo 5 está escrito: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra do poder da espada. Então todos nós somos submetidos à prova, porque sem a prova nós nunca sabemos até onde a gente pode ir. Por isso o apóstolo Tiago, na sua epístola, ele diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Bom, mas não foi para isso não, eu só fiz uma introduçãozinha, agora eu quero ir direto ao ponto, porque eu vim falar hoje do Jesus, do Cristo, que você só conhece quando você passa por uma tempestade, por uma grande aflição. E que Cristo é esse? Vamos voltar para o nosso texto em Marcos 4. Em primeiro lugar, eu aprendi que o Cristo da tempestade é o Cristo que escolhe as nossas tempestades. Presta atenção, Ele escolhe a nossa tribulação. O texto de Marcos diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Olha, se você ler o texto, você vai verificar pelo contexto que aquele tinha sido um dia muito exaustivo para Jesus. O certo seria que ele procurasse um lugar para descansar, passar a noite e no dia seguinte atravessar o mar da Galileia. Mas Jesus, surpreendentemente, pega os discípulos e diz assim: vamos para o outro lado. Agora, entre esse lado do mar e o outro lado viria uma tempestade que naquele momento só Jesus sabe que vem. Então ele encurta o caminho para o temporal. E olha que Jesus não sugeriu, Jesus não perguntou a opinião deles, Jesus não colocou em votação se era para ir ou não ficar. Ele simplesmente disse: passemos para o outro lado. Então, meus irmãos, as nossas tempestades são escolhidas por Jesus. E uma prova disso está em Salmo 80. Abra sua Bíblia, marque esse texto. Porque esse texto mostra como Jesus escolhe as nossas tempestades. No Salmo 80 ele diz: tu nos deste lágrimas como alimento, lágrimas salgadas à vontade é o que temos para beber. Tu nos obrigaste ao papel de ridículo diante dos amigos, e nossos inimigos não param de zombar de nós. Aqui está a prova de que Deus escolhe as nossas provações. Para uns Ele vai escolher a enfermidade, para outros Ele vai escolher a inimizade, para outros Ele vai escolher a separação, para outros Ele vai escolher o desemprego. As nossas provações, irmãos, não vêm por acaso. E olha que eu aprendi que nem o diabo pode interferir nisso. Quando Satanás, por exemplo, quis fazer o mal a Jó, ele teve que pedir autorização para Deus. E Deus deu a ele latitude, não longitude. Deus disse assim: até aqui você vem, desse ponto para lá você não passa. E o apóstolo Paulo confirma que Deus dá essa latitude. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, e pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então Deus não só escolhe, mas Ele dá um limite para aquela provação. Então, aliás, só tem um caso, na verdade, na Escritura, só teve um caso que Deus permitiu que o seu filho escolhesse a provação. Só um caso, que é o caso de Davi. Davi havia cometido um pecado, fez um recenseamento que Deus não tinha mandado fazer, e imediatamente Deus mandou uma praga
onde muitas pessoas estavam morrendo. E Davi se lembrou do seu erro e foi a Deus, dizendo: olha, que a tua ira venha sobre mim, sobre minha casa, porque essa gente não tem culpa nenhuma, o erro foi meu. Aí Deus fez uma proposta para ele, muito interessante, está em 1 Crônicas capítulo 21, se quiser marcar aí 1 Crônicas 21, ele disse assim: 3 coisas eu te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça, escolhe o que queres, 3 anos de fome, 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. 3 anos, 3 meses, 3 dias. Davi disse: caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens não caia eu. Então, o Cristo da tempestade escolhe a provação. E por que isso é bom, irmãos? É porque Deus sabe qual é o benefício de cada prova e a gente não sabe. Não é qualquer provação que produz perseverança, é a que Deus escolhe. Por isso o salmista diz: foi-me bom eu ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Mas há uma segunda coisa que eu aprendi, é que o Cristo que só se conhece na tempestade, é o Cristo que leva o travesseiro na tempestade. Não entre numa tempestade sem um travesseiro. Sem boia você pode entrar, mas sem travesseiro não entre. Eu explico. Veja no verso 37. Levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Olha, eu aprendi uma coisa: os evangelhos registram 2 atitudes que Jesus toma quando os seus discípulos estão no meio de um temporal. Ou você encontra Jesus orando por eles, ou você encontra Jesus dormindo. São 2 coisas que ele faz: ou ele está orando ou ele está dormindo. Na tempestade de Marcos 6, Jesus subiu ao monte para orar, enquanto os discípulos estavam indo direto para o temporal. Os discípulos não podem ver Jesus, mas sabem que ele está orando em algum lugar. No nosso texto de hoje, em Marcos 10, Jesus está no barco, mas ele não está orando, ele não está intercedendo, ele não está meditando na palavra de Deus, ele não está nem ajudando a jogar a água para fora do barco. Jesus está lá atrás, na popa, dormindo sobre o travesseiro. Agora pense comigo, irmãos, Jesus estava tão cansado, que quando ele entrou naquele barco, ele praticamente desmaiou em cima daquele travesseiro. O sono de Jesus é tão tranquilo, que nem mesmo a fúria dos ventos, o balanço do barco, a gritaria dos marinheiros é capaz de perturbar o sono do mestre. Como é que é possível Jesus dormir enquanto seus discípulos estão desesperados lutando pela vida? Teria por acaso Jesus perdido o controle da situação? Teria ele se distraído da sua função de sustentar o mundo com o seu poder? Teria Jesus deixado por algum momento de ser o protetor dos seus discípulos? Certamente que não, porque não dorme e nem cochila o guarda de Israel. Agora a pergunta é: quem cuida da situação quando Jesus está dormindo? Irmãos, eu não posso provar isso, mas é assim que eu imagino que as coisas aconteceram. Jesus entrou no barco, pegou o travesseiro, achou um lugar para descansar, mas antes de dormir, ele pode muito bem ter conversado com o pai dele, dizendo mais ou menos assim: ô pai,
nós sabemos muito bem o que vai acontecer daqui a pouco. Então, enquanto a tempestade não chega, eu vou tirar um cochilo. Então, minha vida e a vida dos meus discípulos estão nas tuas mãos. E eu imagino o pai lá do céu dizendo: meu filho, vai na paz aí que eu cuido de tudo. Dorme aí que eu estou aqui. Irmãos, o Cristo da tempestade ensina que Deus nunca sai do controle de nossas vidas. Jesus achou um travesseiro e descansou mesmo, porque ele sabia que o Pai cuidava de tudo. E olha que Jesus disse que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça, mas naquele dia ele achou um travesseiro. Então qual é o princípio aqui, irmãos? O princípio que Jesus está ensinando é o seguinte: porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. O Pai sabe. E Jesus podia dormir não somente porque ele sabia que a tempestade viria, não somente porque ele sabia que a tempestade estava sob controle, mas principalmente porque ele sabia que o Pai estava na proa do barco. E quando o Pai está na proa, você pode dormir tranquilamente sobre o travesseiro na popa do barco. Uma das coisas mais difíceis para nós, seres humanos, é dormir no meio de um problema. Não é raro passarmos a noite em claro, pensando em como resolver um problema no dia seguinte que nós não temos como resolver. Sabe por quê, irmãos? É porque na maioria das vezes, nós não vemos o Pai na proa do barco. Mas Ele está lá. E a tempestade está sob controle. Se você ficar bem quietinho, bem quietinha, você vai ouvir uma voz dizendo: meu filho, minha filha, faça o seguinte: tire uma boa noite de sono, pegue o travesseiro da graça e descanse nele. Enquanto você dorme, eu cuido do amanhã. Durma. Eu estou no controle de tudo. O travesseiro é o Cristo que leva o travesseiro para o meio da tempestade. Em terceiro lugar, eu aprendi que o Cristo da tempestade mostra autoridade sobre a tempestade. Os discípulos o acordaram implorando: mestre, não vais fazer nada, nós vamos morrer. E Jesus acordou, ordenou ao vento que se acalmasse e disse ao mar: quieto, sossegue. E o vento virou brisa e o mar ficou em plena calmaria. Sabe que eu percebi uma coisa aqui, irmãos? É que Jesus nunca pediu desculpa. Eu fui mal, hein, gente? Desculpa aí, gente, eu não sou de ferro, né? Pô, eu estava precisando aí, não vi que você está... Não, de jeito nenhum. Jesus não se desculpou porque estava dormindo. Jesus simplesmente levantou e falou ao vento para que parasse, assim como um homem manda o seu cachorro parar de latir. Cala a boca! Logo em seguida, irmãos, quando a calma se faz, Jesus repreende os discípulos e diz a eles: por que tanto medo? Vocês não têm fé? Agora, irmãos, preste muita atenção. Eu não creio que a repreensão de Jesus foi porque eles estavam apavorados pela tempestade. Não, de jeito nenhum. A repreensão de Jesus é por causa da dúvida que eles tiveram no meio da provação, no meio da tempestade, a respeito do caráter dele. Eles disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos, olha, de vez em quando nós também fazemos isso. Nós falamos para Deus que Ele não está fazendo nada. A gente chega para Ele e fala assim: até quando? Até quando isso vai continuar? O Senhor não vai fazer nada?
O senhor não está vendo o que está acontecendo? E quer saber de uma coisa? A gente não está sozinho nessa não, tem muita gente que também. O profeta Jeremias, no capítulo 12, ele fez um desabafo assim. Ele falou assim: olha, Senhor, tu estás certo, e estabelece a justiça, eu não tenho como duvidar disso, mas eu tenho algumas perguntas. Por que os maus se dão tão bem na vida? Por que os artistas sem caráter fazem sucesso? Irmãos, Jeremias não discute se Deus é justo ou não, ele sabe que Deus é justo. Mas ele discute o jeito de Deus fazer as coisas. Ele discute o caminho de Deus. É como se ele dissesse: olha Deus, sinceramente eu não consigo entender como é que gente ímpia prospera dentro das tendas do teu povo. O senhor não vê isso não? Os discípulos estavam realmente apavorados. E eles reclamam da aparente inércia de Jesus, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Agora, preste muita atenção no que eu vou dizer. Se você não guardar nada dessa mensagem, mas guarde isso, preste atenção. Deus não se ofende quando eu e você sentimos medo diante de uma ameaça, uma doença, um assalto, uma situação, um acidente. Nós sentimos medo, mas Deus não se ofende com isso não. Jesus também teve medo. Ele teve medo na hora mais difícil lá no Getsemane. Só que Jesus foi em frente, apesar do medo. Então preste atenção que eu aprendi. Você pode sentir medo, só não vale duvidar da bondade, do caráter e da providência de Deus. Isso Deus não tolera. Pode sentir medo, que Jesus também teve. Mas olhe para Jesus, o autor e aperfeiçoador da fé. É claro que Jesus se importava com eles. A situação estava sob controle. Eles que não sabiam quem era Jesus. Toda aprovação nos fará chegar ao outro lado do mar, muito melhor do que saímos. Finalmente, eu aprendi que o Cristo da tempestade promete o outro lado do mar. Naquele dia, ao cair da tarde, ele decidiu: vamos para o outro lado. Eu deixei esse argumento por último, porque ele é o mais confortador. Antes de qualquer coisa acontecer, Jesus havia feito uma promessa para eles. Antes de eles colocarem o pé no barco, Jesus disse o seguinte: passemos para o outro lado. Passemos. Ou seja, eu vou junto com vocês. Jesus não é como alguns pais, né, que mandam os filhos para a igreja e eles mesmos não vêm. Jesus disse assim: vamos para o outro lado. Segundo lugar, eu aprendi que esse vamos sair significa que vai sair e vai chegar. Porque se eles naufragassem no meio do caminho, Jesus nunca poderia ter dito: vamos para o outro lado do mar. Ele teria dito assim: eu vou, vocês eu não garanto. Mas ele disse: vamos. Portanto, meus irmãos, o texto de Marcos nos ensina a nos agarrar às promessas de Deus e partir para o outro lado do mar. Suponha que você, durante a próxima semana, tem uma prova muito difícil para fazer. O tempo não está bom, o barco é pequeno, o temporal está vindo, mas você se agarra às promessas de Deus. Vou mostrar essa. Salmo 145 diz, leia comigo esse texto: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Deus está perto. Deus está perto.
parta para a tempestade, sabendo que o Pai está na proa. Quer ver outro confortador? É Salmos 34. Vamos ler juntos. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Perto, perto, perto. O garoto foi pedir ao pai para ir a uma festa de aniversário de um colega da classe que morava a umas 4, 5 quadras da sua casa. Mas o pai disse para o garoto: meu filho, está nevando muito, não é seguro você sair de casa. Mas o garoto insistiu: pai, mas todos os meus amigos vão para esse aniversário. Aí, se eu não for, eu vou ser o único a faltar. Então o pai, diante daquela situação, cedeu à insistência do filho e deixou que ele fosse. Pediu que ele agasalhasse bem e o garoto saiu. Só que realmente tinha tanta neve que, mesmo conhecendo o caminho, ele se perdeu. A neve estava muito forte, ele levou muito mais tempo do que ele levaria para chegar à casa do seu amigo. Mas, finalmente, ele chegou lá. E quando ele estava entrando na casa, ele se voltou e viu que tinha um vulto no portão da casa. E ele reconheceu. Era o pai dele que o havia seguido todo o tempo para ter certeza que ele chegaria na casa do amigo. Perto está o Senhor. Quero terminar essa mensagem. Bem, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu sei de uma coisa: Deus está disposto a controlar o nosso barco. Eu não sei qual é a luta que você vai enfrentar essa semana, eu não sei qual é a prova que você tem para enfrentar. Pode ser que você não vai passar por prova nenhuma, graças a Deus, mas é possível que alguém aqui tenha uma prova muito difícil, um exame, um trabalho. Você está com medo. Bem-vindo ao time dos medrosos. Sentir medo pode, só não pode é duvidar de que Deus está perto, porque Ele está. Vamos ficar em pé? Quero terminar orando pela sua vida. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós estivermos cantando, eu quero convidar você, se você quiser, trazer o seu barco, que é a sua vida, a sua tempestade, à presença de Deus. Eu quero orar por você hoje. E a minha oração vai ser que Deus entre no seu barco, na proa, e que Ele traga junto com Ele um travesseiro, o travesseiro da graça, da provisão e da misericórdia de Deus. E você vai sair daqui com a cabeça nesse travesseiro. Isso não vai impedir da tempestade vir, mas vai lhe ajudar a descansar nas promessas de Deus. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, se você quiser. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei.
Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Quando os discípulos ficaram a noite toda tentando obter algum peixe para levar para casa, e nada conseguiram, e Jesus ordenou que eles jogassem a rede, e disseram: sob tua palavra lançaremos as redes. E Pai, eu te louvo, porque nessa noite nós vamos lançar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança na palavra de Deus, que é digna de toda aceitação. Espírito Santo, visita cada um de meus irmãos. A minha vida é a vida dos meus irmãos. Tu sabes o barco de cada um, tu sabes a vida de cada um, tu sabes a luta de cada um, tu sabes a aflição de cada um, tu sabes a tempestade de cada um, tu sabes o medo de cada um, tu sabes a ameaça de cada um. Mas graças a Deus, toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. E nossas vidas estão debaixo do seu pastorado. Muito obrigado pelas aflições. Jesus prometeu que elas viriam, e elas vêm mesmo. Graças a Deus elas nos provam. Elas nos fazem olhar para Jesus. Elas nos fazem confiar nas tuas promessas. Elas fortalecem a nossa fé e nos ensinam que nós nada somos sem Cristo, nada podemos fazer. Agora, visita meus irmãos, leva o fardo, o peso, tira o medo, e como um sinal do teu favor, faze repousar sobre cada um a graça, a paz de Deus que excede a toda compreensão, e que essa paz livre a nossa mente do medo, e livre a nossa mente da incredulidade, mas que saiamos aqui firmes em Cristo, olhando para o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Ó Jesus, visita agora a nossa igreja, toca o meu coração de meus irmãos, e quando formos para casa, que sintamos a doce presença do nosso Deus conosco. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo
ti, vou dormir em paz. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e o consolo do Espírito estejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém. 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 Uma boa noite a todos, Deus os abençoe, uma feliz semana, vão com Jesus.